Olá, pessoas! Boa noite! Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma live aqui no nosso Instagram, que vai repercutir nos nossos outros canais com @Aline Linhares Oficial. Que bom estarmos juntos mais uma vez e hoje para falar sobre uma coisa que eu amo, que é televisão. A TV no Rio Grande do Norte vai completar 50 anos em 2022. E muitas coisas já estão sendo preparadas, inclusive um livro do meu querido amigo e jornalista, ele que também é doutorando, olha que chique em comunicação, Francisco Júnior Sales. E assim, eu já estou super feliz de poder começar em 2021 a falar sobre isso, porque a gente também vai trazer novidades para cada um de vocês. A gente vai falar sobre a TV e os seus quase 50 anos aqui no Rio Grande do Norte. A gente vai fazer uma viagem no tempo, vai fazer várias abordagens e você também pode participar conosco, tá? Deixa aqui nos comentários ou deixe na caixinha de perguntas o que você quer saber sobre a televisão no Rio Grande do Norte. Vamos ver aqui se meu querido Francisco Júnior já está aqui. Alô? E vamos à nossa live. Cadê o Francisco? Chico lindo! Oh, Boa noite, tudo adoro bem? essa voz. Tudo bom, meu querido? Boa noite. Seja bem-vindo. Boa... Obrigado, já estava aqui ouvindo você falar. Né? Essa paixão nossa. E sua, Uhum. então, Nossa Senhora, né? É um negócio bem sério mesmo. Quem gosta de televisão gosta mesmo. Gosta Ou mesmo. gosta ou desgosta. É verdade. Ó, o Carlos Júnior, lá de Areia Branca, já está dizendo: boa noite, querida Aline, referência da TV no Oeste e no RN. Muito Mesmo. obrigada, viu, Carlos Júnior? Muito obrigada mesmo. Mas quem aqui sabe realmente, já trabalhou em várias emissoras, é o Francisco Júnior. E ele tem muito para nos contar. E a gente vai por partes, tá? Porque tem muito assunto. Ver se a gente consegue dar uma abordada em tudo. Mas primeiro eu quero que você se apresente aqui para as pessoas que estão no meu Instagram, né? Para saber quem é Francisco Júnior Sales. Lindo! Obrigado pela apresentação, Aline. Aline conheço da época que fui contratado pela InterTV Cabugi, né, para coordenar a produção, fazer reportagens aí em Mossoró. Morei em 2010, né? Mas minha trajetória na televisão ela começa em 2007, quando eu começo a atuar em televisão mesmo, né, na TV universitária, passei na seleção, entrei na universidade em 2005 e 2007, passo na seleção para estagiário da TV universitária, e desde então não parei mais, né, trabalho em televisão desde 2007, a TV universitária, passei pela Sim TV fazendo entretenimento, Eu lembro. No programa Vida Boa, com Anne Marjorie. Isso. Foi onde eu tive um pouco de contato com entretenimento, mas a minha trajetória, né, de uma forma geral, é no telejornalismo. Né? Trabalhei 12 anos na InterTV Cabugi, é que eu estou fazendo as contas na hora. Tudo bem. 12 anos na InterTV Cabugi, onde fiz produção, reportagem. Os 3 últimos anos fui editor-chefe do Bom Dia RN, né? E desde 2018 que eu estou, né, seguindo na academia. Comecei com mestrado em estudos da mídia em 2018 e agora no início do ano passei na seleção do doutorado, né? Estou fazendo o doutorado também em estudos da mídia e sempre Chiquérrimo. Estudando televisão. E assim, é o que eu amo fazer e é o que eu amo estudar, então sou um privilegiado, né? Assim como a Aline trabalha com rádio, televisão, com redes sociais, com tudo aquilo que dá a satisfação, né? Eu também tenho esse privilégio, graças a Deus. E, assim, o que eu acho mais impressionante é porque é uma paixão que a gente não sabe de onde vem, né? E você, desde quando, assim, você percebeu que você era apaixonado por mídia, em especial por televisão?
Eu sempre gostei de assistir televisão, né? Eu digo que a minha adolescência foi toda, eu acho que como muita gente da nossa geração, né, Aline? Foi ali, grudado, com os olhos grudados na televisão, vendo o que é que tinha de diferente, prestando atenção até nos bastidores. Eu adorava assistir reportagens sobre os bastidores, né, video show, vitrine na TV Cultura, aqueles programas que traziam um pouquinho daquele universo que tanto nos encantava, né, de assistir o material pronto, mas também de ver como é que tudo aquilo foi feito. Então, quando chegou o momento de dizer assim, tenho que fazer o vestibular, vou fazer para quê? E não tive muita dúvida. Eu gostava muito de televisão e de estudar história. Então, fiquei ali entre história e jornalismo, acabei indo para o jornalismo, e por coincidência do destino ou não, né, quando fui fazer o mestrado, me encantei pela história da mídia. Então, desde então, tenho me desafiado, né, a pesquisar sobre, especificamente, a televisão, que era aquilo que eu sempre gostei de assistir, né, e quando fui atuar profissionalmente, foi naquilo que me encontrei. Eu nunca fiz outra coisa na vida além de televisão e rádio, né? Também tem uma pequena passagem pelo rádio, mas televisão sempre foi aquilo que garantiu o meu sustento e também me garantiu muita satisfação profissional. O Carlos Júnior está dizendo aqui que os bastidores são sempre fascinantes. Quem se interessa por bastidores geralmente segue nesse rumo da comunicação. Eu também acredito muito nisso, viu, Carlos Júnior? Porque eu sou muito de frente, né? Frente e câmeras. Então, assim, eu sempre quis na minha vida ser apresentadora. E, assim, me sinto uma privilegiada por poder trabalhar com isso, gostar disso. Enfim, a gente sabe que tem muitas lutas, muitos desafios, né, Francisco? Mas é tão bom, né? É um negócio assim, como a gente diz aqui no interior, um farnizinho que dá, a gente acha bom aquele negócio e vai ficando. É tanto que eu já tenho, 21 anos de comunicação. Então, passando por vários tipos de mídia. E quando é que realmente começa, né? Porque hoje a gente tem várias emissoras de televisão, tanto na capital do estado, quanto na capital do oeste, quanto em outros lugares do Rio Grande do Norte. Mas começa quando a TV aqui no Rio Grande do Norte? A televisão no Rio Grande do Norte, ela começa de uma forma experimental, né, que foi com as transmissões de teleaulas, né, em 1972. O projeto SACI, né, que é Satélite Avançado Interdisciplinar, que transmitia essas teleaulas para escolas públicas, né, escolas estaduais, principalmente voltadas para o ensino básico. Então, imagina aí, em 72, quando não existia praticamente nada de televisão aqui, não existe, porque o que chegava retransmitindo o sinal ou do Ceará, né, no caso aí de Mossoró, que chegava pela TV Sim. Verdes Mares, ou aqui em Natal, que chegava pela Globo Nordeste, né, na época, pela TV Jornal, por outras emissoras. Então, aqui, dentro desse projeto SACI, eram produzidas essas teleaulas, que eram com palhaços, Era tudo atores. daqui. E isso foi a primeira produção local de algo que podemos chamar de televisão, que foi o projeto SACI, que até 75 ficou no ar, né? E a partir daí, com falta de recursos federais, tal, que era o que mantinham esse projeto, o projeto SACI saiu da responsabilidade do INPE, né, que até então era quem produzia, e passou para a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, com o apoio da Secretaria de Educação do Estado, e então passou a ser a TV universitária como conhecemos hoje. Então, durante 15 anos, a TV universitária foi a única emissora do Estado produzindo conteúdo, transmitindo. E o engraçado, tem um livro organizado pela professora Valquíria Knaip, que é minha orientadora, Adoro. e que tem textos maravilhosos, né, que trazem um pouco dessa história. Tem um texto lá de Ciro Pedrosa, que ele conta sobre a TV universitária, e ele destaca que a TV universitária foi quem ensinou o potiguar, especialmente o natalense, a assistir televisão local.
porque até então estava acostumado só com o padrão Globo, o padrão nacional das emissoras, e quando as pessoas começaram a assistir, disse, "Vixe, vi aquela pessoa que está ali na televisão, ali na rua, meu vizinho, uma pessoa conhecida." Então, esse estranhamento, até com a qualidade técnica, que era péssima de início, né? Porque a gente estava aprendendo a fazer televisão local, mas as pessoas começaram a assistir televisão local na TV universitária, né? E apenas em 1987 é que surge a segunda emissora e a primeira emissora comercial, que foi a TV Ponta Negra. E nesse mesmo ano, né, no embalo, surge a TV Ponta Negra, TV Cabugi e a TV Tropical, em 1987. Né? Foram as primeiras emissoras comerciais e que a gente pode dizer que são... em 91 surgiu a TV Potengi. Então, são as 5 primeiras emissoras que praticamente são as que têm o maior público, né, o maior alcance e, de certa forma, a maior audiência até hoje. Eu fico assim, imaginando, porque a gente tem muitas dificuldades ainda para, né, fazer produções locais de boa qualidade, sem ser com produtoras de TV. E eu imagino como era fascinante, que ainda é. Imagine naquela época, né, Francisco? Eu fico assim imaginando, devia ser, nossa, quase artesanal. Bem, né, aquela... Você tá me ouvindo bem? Tô conseguindo ouvir. Tá, não, é porque eu tô com o ventilador aqui perto, eu tô com medo dele fazer um barulho aí para você, mas tá tudo bem, né? Tá tudo certo. E aí eu fico perguntando assim, como seria, né? Tem algum registro de quais profissionais que estavam lá na frente das câmeras, quem estava produzindo? Você tem algum desses registros? Para você ver, nesse início da TV universitária, né, com todo mundo fazendo de tudo, não existia um profissional específico formado para fazer televisão no Rio Grande do Norte, né? Então, tinha pessoas que na época eram coordenadores de produção e que hoje, e que até um tempo desse, né, trabalhavam ainda na TV universitária. Lembrei de Marinalva, que era maquiadora na época que eu era estagiário, mas ela já tinha passado, atuado, já tinha feito produção, já tinha feito a coordenação, então ela viveu esse momento, né, de início da televisão. Tanto que quando surgiram as emissoras comerciais, em 1987, muitos dos profissionais que já atuavam na TV universitária que passaram a ensinar como fazer televisão na TV comercial. Então, Zé Milton, por exemplo, que era cinegrafista, diretor de fotografia, ele atuou na TV Ponta Negra no início também, né, na TV Cabugi. Por exemplo, Vânia Marinho, né, que ficou conhecidíssima na apresentação do Bom Dia RN, do RNTV segunda edição, na TV Cabugi. Vânia era servidora da universidade, né, aposentada, e atuou na TV Cabugi logo no início, foi uma das primeiras contratadas. Ela já tinha o know-how, né, de fazer televisão que vinha da TV universitária. Então, quando surgiu a TV Cabugi e as outras emissoras, os dons utilizando esse pessoal que já sabia fazer. É verdade, Gisela, ao vivo tem de tudo. Oi, Fran Miguel, um beijo, minha querida. A Francisca Miguel está aqui conosco. Deixa eu ver aqui que tem Maria Clara Macedo, tá mandando vários beijos e abraços para você, Francisco Júnior. Faz tempo que ela manda mensagem aqui. Então, lindo, Gisele, sou sua fã. De Mãe Luísa, né? Conheci fazendo reportagem. Muito bem. E desenrolada toda, viu? Adoro, é isso mesmo, tem que ser assim, nesses babados e agitos. 1987, várias emissoras, as pessoas querendo fazer televisão acontecer. E qual foi o primeiro boom, né? Qual foi o primeiro material que, se é que já está aí nos seus estudos, que eu acredito que sim, qual foi o primeiro material que bombou, assim, que todo mundo deu conta que viu na televisão? Assim, porque até então, antes principalmente das emissoras comerciais, né, a gente tinha apenas as notícias nacionais
E quando tinha uma notícia local, era uma equipe de reportagem que vinha de fora para fazer e depois levava para o Rio, para São Paulo, para fazer esse material. Então, por exemplo, os tremores em João Câmara, né, os terremotos. Os primeiros, um grande que teve em 86, foi a Globo que veio para cá, produziu esse material, voltou para lá. Já os próximos acontecimentos, né, os grandes acontecimentos, eles puderam ser relatados com aquele sotaque potiguar, mostra tanto aqui localmente quanto nacionalmente, né? A partir daí a gente se acostumou a ver os acontecimentos locais sendo narrados por gente, né, da nossa terra, nacionalmente e até para nós mesmos, né? Era o potiguar se vendo ali na televisão. Então a gente, e principalmente com a afiliada da Globo, né, que sempre teve a maior audiência, isso ficou mais evidente. Então saía no RNTV, por exemplo, todo mundo sabia, porque tinha uma grande visibilidade, né? O mesmo na TV Ponta Negra, com programas de entretenimento, né? Com campanhas, principalmente, sociais, que sempre foi a pegada da TV Ponta Negra. A gente tinha, no período de seca, por exemplo, que tem uma grande mobilização para ajudar aquelas pessoas mais necessitadas, né? Então, eu acho que se a gente pensar na televisão, e até na minha pesquisa de doutorado, eu faço essa divisão da história da televisão, esses quase 50 anos, em 4 fases. Aquela primeira, né, de implantação da TV universitária, aquele período é o período de implantação da televisão no Estado. Um segundo momento, que é o de expansão, que é justamente quando chegam as emissoras comerciais, seria um período de expansão e profissionalização, que é onde as equipes, né, passam a adotar um profissionalismo tanto técnico quanto, né, de pessoal, muito maior do que se observava antes. Aí vem uma terceira fase, que seria aquela de transição administrativa e tecnológica, que é quando a gente observa, por exemplo, algumas emissoras sendo vendidas, a TV Cabugi, a TV Ponta Negra, a Band, e mudam, né, de certa forma, a programação, o conteúdo, a linha editorial. E também ao mesmo tempo quando se preparam para a chegada da televisão digital, a inauguração dos canais digitais aqui no Estado. E uma quarta fase que é a atual, que a gente está vivendo, que é o momento da qualidade digital, da interatividade, né, da interação, da convergência, né? A televisão, ela não está sozinha mais, isolada, ela tem o rádio, tem a internet, e o conteúdo ele acaba se espalhando pelas redes sociais, por exemplo. Então, se a gente puder destacar, seriam basicamente essas 4 fases, que é o que eu estou estudando agora no doutorado, né? E que, se Deus quiser, daqui a mais 3 anos, vai virar uma tese, vai virar livros, vai render artigos. Adoro. Um pouquinho nossa história. Muito bem, muito bem. Meu querido André Luiz, conhecido aí em Natal como André Fofão, tá dizendo, boa escolha da falta da live. Com certeza, meu querido. Televisão, você é outro, né, apaixonado. E aí a gente tem a Band RN. Repita para mim que eu não ouvi. Você trabalhou com ele no Resenhas. Trabalhei com ele no Resenhas. Maravilhoso. André é um ser maravilhoso. Nossa Senhora, uma pessoa... Cheguei a fazer reportagens com ele. Do meu core. Temos a Band RN, Inter TV Cabugi, Inter TV Costa Branca, TV Assembleia, TV Feliz, TV Futuro, TV Metropolitano, TV Ponta Negra, TV Tropical e a TV Universitária. É isso mesmo? Ou esqueci mais alguma? Não, eu acho que foram todos. São, total, 12 emissoras transmitidas em canal aberto. Tá, porque aí tem as outras que né, são um pouco menores, ou são apenas canais, ou são TVs a cabo, né? Que no caso aqui são a TCM, a TV Cidade Oeste, a Nossa TV, que era a antiga TV Mossoró, a TV Gazeta RN, que já é uma retransmissão, mas que tem produções aí, né? Na TV Gazeta. Tem a TV Ovos, tem a TV União aqui em Natal. Isso. São várias emissoras. A gente TV tem, Grande Natal, TV Meio Norte, RN, TV Potiguar, TV Natal, TV Mix Brasil. É muita TV, né? Assim, o cabo, né, acaba tendo essa possibilidade de várias emissoras. Digamos, a segunda fase da televisão como um todo, né? A televisão, ela
ela viveu basicamente 3 grandes fases, né? A primeira, que é do broadcast, que se chama, que é a programação propriamente para todo mundo vendo o mesmo conteúdo. Depois Sim. vem essa fase segmentada, em que cada um escolhe o seu conteúdo, que é com a chegada da TV a cabo. E agora a fase né, de múltiplas telas, de várias possibilidades. Loucura, a gente não tem mais loucura. assistir uma televisão naquele momento em que está sendo transmitido aquele programa, né? Então é a terceira fase da televisão no mundo, por assim dizer. É verdade, são transformações bem profundas, né? Que a gente está passando. A Larissa de Souza, maravilhosa, moçoroense, mas que já está radicada aí em Natal faz milhares de anos. Ela diz que a TV Câmara Natal tem 18 anos e é a primeira legislativa aqui do Rio Grande do Norte. Beijos, seus lindos. Beijo para você, Larice. Acompanho só pelas mídias digitais. Mais breve, quem sabe, estarei acompanhando também aí pela TV Câmara aqui por Mossoró. Acho que já tem até o sinal aqui na TCM. Eu acredito que sim. Da TV Legislativa, né, que é a TV Senado, a TV Senado, TV Câmara Federal, né, aí no caso a Câmara de Mossoró e a TV Assembleia RN, que eles dividem o mesmo canal, né, são 4 diferentes, e já existe essa possibilidade, né, ainda não está fechado, mas de chegar a Mossoró. Olha aí. Que é um projeto que já existe aqui em Natal, né? A gente tem as 4 emissoras legislativas, né? E que deve ser expandido também, que é a rede legislativa, aliás. Gisele, jornalista TV, ela está perguntando se tem profissional específico para a matéria nacional, e ela diz que Larice é a inspiração dela. Olha aí, Larice. Larice é ótima. Ela é maravilhosa. Larissa eu acompanhava na TV Universitária, quando eu conheci primeiro pela televisão, depois tive a satisfação de trabalhar com ela na InterTV. Assim, a produção para a rede nacional, pelo menos nas afiliadas da Globo, né, eles têm um cuidado muito grande com o Jornal Nacional, com o Fantástico, que são os maiores, né, jornalísticos. Então, existe o repórter de rede, né, que faz matéria especificamente e que é, digamos, a cara para essas produções. Mas nos demais jornais, os repórteres locais eles acabam entrando, né? Foi produzir a matéria, faz um ao vivo, faz a reportagem. Hoje não tem tanto. Antes, pelo menos na época que eu cheguei a atuar como produtor de rede também, né? Ter algumas experiências com isso, eles tinham uma barreira muito grande. Não, a gente só quer o repórter de rede fazendo as matérias. Eu imagino. Até para a gente emplacar outros repórteres que eram tão bons quanto, era mais difícil. Mas hoje em dia, eles não têm isso não. Para a Globo News sempre entra, Globo Rural, né? E para o Jornal Nacional eles ainda mantêm a figura do repórter de rede, né? Que é quem passa por uma série de treinamentos quanto à linha editorial, um cuidado maior, né? Que eles têm. Mas hoje a Globo, pelo menos nisso, está mais aberta para a participação de todos nas produções nacionais. Graças a Deus. Até porque, né, nacional já está dizendo, né, que o Brasil é continental. Então, cada local tem seu jeito de falar, tem seu jeito de fazer as expressões, tem seu, enfim, tem seu modo de ser e de agir. O Ricardo Soares está perguntando se esses canais de TV Legislativa e a TV Câmara têm muita audiência. Nos seus estudos aí, o que é que apontam? É porque é o seguinte, aqui no Rio Grande do Norte, pelo menos, as pesquisas de audiência, elas são encomendadas pelas maiores emissoras, né? Então, elas que têm acesso a esses dados, né? Porque a preocupação, por exemplo, de uma TV universitária, de uma TV Assembleia, TV Câmara, não é com a audiência. É de divulgação do trabalho, né? No caso das emissoras legislativas, é divulgação do trabalho dos deputados, dos vereadores. A da TV universitária de uma divulgação científica, a promoção da cultura, da cidadania, que é aquilo que a Constituição ela tem lá, né, estabelecendo e que nem sempre é tão cumprida, né? No caso das emissoras comerciais, eles buscam audiência, porque a audiência significa um valor maior que podem cobrar de comercial e assim terem um lucro maior, né? Então,
não existe, pelo menos aqui no estado, porque você tem que pagar pela pesquisa, né? Não existe essa medição que possa dizer, tem mais ou uma grande audiência, mas tem uma repercussão boa, principalmente as emissoras legislativas, porque acompanha a política, né? E agora, nesse período de pandemia, por exemplo, a TV Assembleia, todo mundo utiliza o material da TV Assembleia, as transmissões, para produzir as reportagens, né? Então, mostrou o papel de uma emissora legislativa. Ela, tanto é que você não precisa propriamente pedir autorização para utilizar essa imagem, uma imagem que é de uma emissora pública e que você pode utilizar, né, dando os créditos devidos, mas o papel é esse, é de fazer com que o trabalho do deputado, o trabalho do vereador chegue a um número maior de pessoas, né? Porque nem todo mundo está lá dentro acompanhando o que está acontecendo. E agora, integrado com redes sociais, tem a rádio da Assembleia, por exemplo, tem a TV Assembleia que está chegando cada vez mais a uma quantidade maior de municípios, então está cumprindo o papel que é estabelecido pela legislação, né, de que elas possam fazer essa divulgação. E elas servem para o que nós deveríamos fazer, né, que é acompanhar esses que estão lá, que nós escolhemos e colocamos lá nos cargos, para a gente estar sempre acompanhando, como se fosse realmente uma agenda, um boletim, um espaço que a gente vai se informar do que aquele que foi escolhido por nós, né, daqueles que foram escolhidos por nós, estão fazendo ou deixando de fazer. E os profissionais da comunicação, da TV Assembleia e TV... certo, tá certo. Dê pelo menos boa noite aqui, você chega, invada a live e vai embora sem dar nem um boa noite. Boa noite. Ô, Jesus, vá, mulher. Senhor, desculpa aí, viu, meu povo? É porque em casa não tem como. É assim mesmo. E como o Francisco Júnior estava falando, a gente está aprendendo a fazer televisão através das redes sociais. Esse aqui é um exemplo, né? Uma live que a gente, talvez por muito tempo, muitos sonharam, mas hoje é uma realidade, é uma super realidade. E o Francisco Júnior está aqui paradinho para mim, voltou. Tá me ouvindo? Tô. Hoje a internet não está ajudando muito não, pelo visto. Não, é normal, acontece. E como é que está sendo nessa transição aí pela capital, e o que você também consegue observar nos seus estudos, aqui no interior, porque a gente, mesmo sendo a capital do Oeste Potiguar, nós somos do interior. O que é que você tem observado nessa transição? Aline, o que a gente estuda hoje, né, na academia principalmente, é o que é televisão na atualidade. Porque antes a gente poderia, se eu perguntasse para você o que é televisão, é aquilo que passa naquele aparelho que eu estou na sala de casa e que eu vou parar para assistir. E hoje a gente não pode dar uma definição fechada do que é televisão, né? A televisão pode ser aquilo que eu assisto no celular, pode ser aquilo que eu vejo no computador, assisto no tablet, em lugar, né? O formato, aquilo que pode ser transmitido em qualquer um desses dispositivos, né? Você falou, por exemplo, da TV, as web TVs, né? Que depois migraram até para a TV a cabo e tudo mais, mas tem muita TV que é produzida para o YouTube, para o Facebook, para o Instagram, né? Isso também acaba sendo televisão. E a gente vê que, principalmente quando a gente pensa em televisão local, regional, né, essa possibilidade acabou impulsionando isso de que as pessoas tivessem aquela notícia, por exemplo, lá em Pau dos Ferros, lá aí em Mossoró, ou então no Seridó, em qualquer região, pudesse produzir o seu conteúdo voltado para a população daquela região, né? Então, o que a gente observa é que esse período que a gente vive hoje é o período das múltiplas possibilidades, né? Eu posso fazer televisão, seja para internet, seja para transmitir em canal aberto, seja para televisão a cabo. Então, a pergunta hoje a ser feita é o que é televisão, que é o que os pesquisadores estão tentando descobrir se a gente pode
ter uma definição fechada como a gente tinha antes, né? Eu terminei de ler um livro agora que trata sobre o fim da televisão. Vários pesquisadores, estudiosos, debatendo esse tema. Chegou o fim da televisão? Né? Chegou? E muitos... Nem eles sabem. Alguns dizem que a gente vive a era pós-televisão, que é a era aquela televisão que a gente conheceu na infância, ela acabou ou se transformou, né? E que agora a gente vive algo que é de outra forma. Então a gente está tendo outras experiências. Hoje eu posso twittar, eu posso mandar um zap e alterar esse conteúdo da televisão, né? Com a interação. Eu digo, ei, tal coisa está acontecendo aqui. Vão e botam na televisão, né? O apresentador, os repórteres, olha, acabei de ver no Twitter tal informação. A gente vê as redes sociais sendo utilizadas como fonte de informação, né? Então a gente percebe que a forma da gente fazer televisão, né? Nós como comunicadores, e a forma de assistir televisão, a gente como telespectadores, mudou. Esse fazer, esse assistir está diferente, né? Então é uma outra televisão, não é aquela mais que a gente estava acostumado a assistir. Francisco Júnior Salles, ele que é doutorando em estudos da mídia, está aí estudando muito, pesquisando profundamente a televisão do Rio Grande do Norte, está aqui conversando hoje com a gente sobre os quase 50 anos da TV no Rio Grande do Norte. Eu lhe pergunto, meu caro, e os profissionais de comunicação? Como é que está sendo? Porque a gente está passando, ou está vivenciando, como queira dizer, esse momento, né, de transformações profundas, esse uau, né, essa montanha-russa aí que a gente não sabe como é que está. A Dona está lá em Fortaleza, obrigada pela sua audiência aqui conosco. Como é para a gente? Me diga aí, porque eu estou nos estudos da mídia também, mas eu estou estudando vivendo, vivenciando esse negócio. Assim, eu digo, se a forma da gente assistir televisão, se a forma da gente fazer televisão mudou, com certeza a formação dos profissionais também, né? Eu estou fazendo doutorado, estou fazendo estágio de docência, estou convivendo com os novos estudantes de jornalismo da UFRN, por exemplo. Inclusive, estou a disciplina de laboratório de audiovisual, que é uma disciplina nova, que eu não paguei na época que eu fiz o curso de jornalismo. E assim, a gente estuda essas novas possibilidades. Se antes a gente pensava, eu faço televisão, eu faço rádio, eu faço jornal impresso, hoje você tem que estar conectado, né? Eu produzo um conteúdo para a televisão que vai ter um desdobramento nas redes sociais, que vai ter outro, né, um plus, um a mais em outras plataformas, que é o conceito que hoje chamam de transmídia. Né? Eu produzo televisão, mas já pensando nessa relação com as outras mídias, né? De como é que esse material ele vai ter um segmento, vai ter um desdobramento. Então, eu assisti um programa de televisão e quero saber mais desse conteúdo. Aí tem uma live no Instagram, né? Que a gente vê muito hoje acontecer. E hoje em dia tem até os endereços, né? Você quer saber mais sobre esse assunto e tal, vai lá na nossa rede social, vai lá no nosso site, enfim, e apresenta-se isso. E os profissionais têm realmente aí que se desdobrar para encarar tudo. Tem que ter outras habilidades que antes não tinha, né? Tipo, a gente aprendeu, eu acredito que você também na época que fez o curso, você aprendeu, eu tenho que fazer um texto objetivo, né? Sim. Como tenho que fazer, seguindo a linguagem da televisão, a linguagem do rádio, cada um tinha a sua linguagem e tal, e a gente fazia uma tarefa. Hoje eu tenho que fazer tudo, né? Eu tenho que aprender a filmar, editar, a fazer um texto bacana, apresentar, fazer reportagem, produzir. Então, o profissional multitarefa, ele cada vez mais está sendo exigido, né? Para quem deseja trabalhar na mídia de uma forma geral.
Inclusive, hoje, a repórter que está lá em Nova York, no jornal Hoje, ela estava ajustando a câmera. E entrou, cortaram e colocaram ela ao vivo, e ela estava ajustando. Ainda bem que não ficou feio, mas a gente, né, sabe, mas tipo, já deve ter rolado alguma coisa aí pela internet, porque ela estava sozinha, né? Fazendo, provavelmente, do celular. O Ricardo Soares está dizendo que hoje você escolhe onde quer assistir um filme, um noticiário, um show, uma novela, com o avanço da internet e os novos meios, como smartphone, computador e TV. Tudo misturado agora, né? Inclusive, eu queria até lhe perguntar, já que você é um apaixonado por televisão, sobre a volta dos programas antigos nas emissoras abertas, né? E canais fechados feitos exclusivamente para passar esses grandes sucessos de 1900 e Bota Bolinha e Zaz e Zaz. Como é que você tem visto isso? É o que chamam de indústria da saudade, né? A gente sempre gostou de relembrar. Então, cada vez mais ficou na moda de você voltar ao passado. Tipo, as emissoras, a mídia, de uma forma geral, ela percebeu isso. Disse, eita, se naquela época era muito bom o conteúdo, as pessoas têm saudade, por que não usar isso comercialmente? Aí tem aí o canal Viva, que transmite, né, o arquivo da Globo quase todo, de novelas, de programas. Outro dia eu estava assistindo até Chacrinha, né? No YouTube você consegue... o maior comunicador de todos os tempos. Então, assim, você hoje encontra isso fácil no YouTube, né? Sim. Você falando, eu lembrei do meu livro, RNTV, Sim. A Notícia no Ar. Sim. Que ele traz um pouco do arquivo da TV, tipo, as imagens, por exemplo, essa daqui é da Copa do Mundo. Ó, isso aqui é um frame do arquivo da TV Cabugi. Então, quando fui fazer o lançamento do livro, o pessoal ficava na fila esperando pelo autógrafo, folheando o livro, tipo, eu me lembro dessa época, eu lembro de tal apresentador, eu lembro como era que se fazia. Ó, tava procurando essa imagem aqui. Por exemplo, aqui, Vânia Marinho. Eu lembro desse azulzinho aí. Eu era pequena, eu lembro. Do cenário. Sim, a ideia quando eu escrevi o livro, justamente de trazer essa lembrança, né, da trajetória da TV, ó, por exemplo. Quem cobria muito Mossoró. Era, Marcos famosérrimo. Né? Então, assim, a indústria da saudade, ela nunca teve tão em alta como está agora. Então, e com a pandemia, você vê que as pessoas, as emissoras, elas não viram outra saída a não ser repetir. Eu lembro que o pessoal criticava muito o SBT, né, que Silvio Santos tinha o quem não viu vai ver e quem já viu vai ver de novo. Que ele repetia, né, reprisava algumas coisas do arquivo. E quando veio a pandemia, sem poder fazer produções inéditas, sem poder investir numa programação nova e tudo mais, até a Globo se viu obrigada a reprisar as novelas, né, que até então era só Não Vale a Pena Ver de Novo. E, para o espanto, eu acredito, de muitos produtores, muitos empresários da mídia, foi de que deu muita audiência. Teve novela reprisada da Globo, que deu mais audiência do que um jogo que estava sendo transmitido no SBT, por exemplo, ou na Record. Um jogo reprisado da final da Copa do Mundo, que deu muita audiência. Tanto quanto ali, eu achei assim, sabe, o ápice do, meu Deus, o que vamos fazer nessa pandemia, o que vamos fazer da televisão. Eu achei assim, eu achei massa, mas ao mesmo tempo eu fiquei, meu Deus, se a Globo tá assim, imagine nós aqui, como é esse negócio, meu Deus. Ai, pai, e sabe assim, o que eu tava assistindo? O público gosta de relembrar. Demais. Eu tava assistindo um dia desses no SBT, o Qual é a Música, com Mara Maravilha e chega, Sérgio Malandro. Ai, meu Deus. Muito bom, assim, porque você vai naquela vibe ali do seu tempo de criança, de menino velho, adolescente. Gente do céu.
E Muito quando eu dou maravilhoso. palestras para estudantes de jornalismo, por exemplo, eu faço questão de pegar reportagens, pegar programas antigos, não tão antigos, que é justamente para que a gente perceba essa mudança, o quanto que a televisão mudou, né? Tem coisa de antigamente que já era muito bom naquela época e que hoje está muito melhor porque tem um recurso tecnológico muito maior, mas naquela época já era muito avançado, né? Digamos assim, era muito legal de ver. E a gente, revendo esse baú, né, da televisão, a gente percebe o quanto mudou, o quanto evoluiu, ou o quanto demos uns passos para trás, né? Sempre tem, né? Os passinhos para trás. O Ricardo Soares está dizendo que é do tempo que Mossoró recebia sinal da Globo vindo do Ceará pela Verdes Mares. Faz tempo, viu, Ricardo? Justamente, antes de ter a afiliada da Globo aqui, né? E mais recente, em 2015, a TV Costa Branca, né? Que Sim. passou a forçar esse sinal, que até então vinha só aqui da capital para Mossoró. Outra coisa que eu queria falar também com você, que você é super apaixonado por mídia e por televisão, é dos personagens, que não eram personagens, eram profissionais e são profissionais do meio, né, televisão, e que marcaram muito e são lembrados até hoje. A gente pode citar J. Gomes, na marca da exclusividade, que assim, foi realmente o cara que levou a notícia, né, policial a um nível aqui no Rio Grande do Norte que até hoje as pessoas assim, tipo, lembram mesmo. Infelizmente ele já faleceu, mas a gente tem os filhos dele que tentam aí colocar um memorial a respeito do J. Gomes e esses outros personagens que tem aí também pela capital. Aqui também tem, mas a gente está focando mais aí onde tudo começou, onde tudo foi se distribuindo. Não, assim, eu digo, a gente que chegou, né, e trabalha em televisão, eu acho que você já deve ter passado por esse momento. Aquela pessoa que você assistia, né? E tipo, eu assistia você desde criança. Uma gafe que eu cometi foi quando eu cheguei na TV universitária, né, passei na seleção, eu não sabia que Vânia Marinho era editora da TV universitária. Então, quando eu cheguei à diretora de jornalismo da época, Diana Nunes, né, uma pessoa que eu aprendi bastante, que tem uma grande admiração. Travou para mim. Francisco Júnior, tá me ouvindo? Pronto, destravou. Destravou. Ai, Jesus. Aí Diana chamou e disse, Francisco, conhece Vânia? Aí na lata eu digo, assisto desde criança. Aí eu todo bobo assim, dizendo, eu assisto, passei minha vida assistindo Vânia Marinho, Sérgio Farias. Hoje eu trabalho com o Sérgio, que é uma pessoa que eu admiro bastante, que eu aprendi bastante olhando. Depois, quando cheguei na Cabugi, ele me ensinando, me dando dicas. E hoje a gente ocupa a mesma função na TV Assembleia. Então, somos colegas. Então, assim, são grandes personagens. Marcos Bezerra, né? Que eu fui estagiário dele quando ele era coordenador de pauta aqui da TV Cabugi, né? Gente boa demais, que eu brinco chamando de dinossauro da televisão potiguar. Sim. Porque ele tem muita história. Geraldo Virginia Celli, né? Aí na TV Ponta Negra, Georgia Neri, que uma das primeiras profissionais que eu conheci, quando eu cheguei lá, quando fui fazer um estágio de 2 semanas só. Mas assim, e grandes personagens que fizeram Aqui Agora, por exemplo, que a gente assistia, J. Gomes, Inaldo Faria, até a Micarla de Souza, né, apresentando o Jornal do Dia, a Priscila, todo esse pessoal. A Priscila Luiz cresceu Almeida, na televisão, né? cria da televisão, realmente. Total. À medida que a televisão cresceu, tanto ela quanto Micarla, né, que logo desde o início participaram da construção da televisão no Rio Grande do Norte, né, da emissora que o pai delas fundou. Então, assim, a gente tem grandes profissionais que a gente teve a oportunidade. Paulo Wagner, Michele Rincon. Michele Rincon. Michele dizia que ela era a decana da TV Cabugi, porque ela fazia
Às vezes ela olhava para mim e disse, Francisco, quantos anos eu tenho mesmo de televisão aqui, na TV Cabo Gil? Eu disse, Michele, você entrou em 97. Aí a gente brincava com isso. Lídia Passe, que Lídia também. além de grande profissional, grande colega, grande pessoa, né? Assim como sim. Michele, como Sim. tantas outras pessoas que eu tive a oportunidade de conviver e ainda convivo meio que não tanto quanto a gente tem aquela convivência diária, né? Mas e assim, e até mesmo profissionais, né, reconhecidos nacionalmente que em algum momento eu tive contato. Assim, para mim, o grande momento foi quando eu conheci Marcelo Canelas, por exemplo. Nossa. Que é o repórter especial do Fantástico, da TV Globo, que produziu a série Fome, que ainda até hoje é a mais vista, a mais premiada do Jornal Nacional, do jornalismo brasileiro, por assim dizer. E foi que ele traz um belo trabalho que traz essa visão humana, né, das mazelas sociais, e não apenas o registro frio, né, dos números e tudo mais. Então, poder trocar meia dúzia de palavras com o Marcelo Canelas, assistir palestras, inclusive assisti uma que foi aí em Mossoró, no Intercom. Para mim foi demais. Eu tava lá. Evaristo Costa, que teve em Mossoró produzindo a reportagem para o Jornal Hoje, uma série, falando sobre Cidade Junina. Eu passei o dia produzindo essa reportagem com ele. Então, foram assim, as alegrias, as oportunidades que o jornalismo acabou me trazendo. E assim, eu também tive a oportunidade de conhecer o Caco Barcelos, maravilhoso, né? Super educado, nossa, que homem fino, educado, inteligente. A gente fica assim, oh, nossa, que maravilha. E são oportunidades incríveis, né, Francisco Júnior, que a gente tem por trabalhar nesse meio, né, por ter essas referências incríveis. E, nossa... às vezes a gente sabe nem o que dizer. O Oliveira Tomás está dizendo boa noite. Paulo Walter, olá para vocês também, obrigada pela audiência de vocês. O Ricardo Soares está dizendo que antes precisava de 100 pessoas para fazer um trabalho, hoje uma pessoa operando uma só máquina substitui 100. Daqui a algum tempo, com os avanços tecnológicos, a TV vai ser assim, ou sempre vai ter várias pessoas. Eu acho que é uma pergunta que ele quis fazer. E aí, o que é que você acha? Eu acho o seguinte, se antes a gente tinha vários profissionais, cada um focado em fazer uma coisa, né, e hoje a gente tem uma pessoa só fazendo tudo isso, tá dando conta fazer. Mas eu não acredito que seja com a mesma qualidade. Né? Tipo, eu como repórter, me concentrando apenas em fazer a reportagem, eu vou ter um outro olhar. A partir do momento que eu tenho que filmar, que eu tenho que editar, tenho que produzir, né, meio que sobrecarrega. Sim. Consegue fazer? Consegue. Né? Mas não é a mesma qualidade. Você vê uma reportagem especial, por exemplo, de Marcelo Canelas, ele não fez aquilo sozinho. Né? Ele teve um produtor, teve um grande cinegrafista, uma pessoa que trabalhou, que aprimorou a arte de fazer uma bela imagem, né, para ilustrar aquela história. Então, o profissional multitarefa é bem-vindo, né, em algumas situações, mas não substitui uma equipe completa, né, produzindo especificamente aquele conteúdo para televisão. Então, vai ser sempre muito bem-vindo, né, você saber de tudo e fazer de tudo, mas eu não acredito que vai ser da mesma forma e com a mesma qualidade, né. E na época que eu fazia o Resenhas, que a gente foi tirar os matos do Rio Grande do Norte para dar espaço a esse novo programa que estava surgindo, eu lembro que a produção era feita pela produtora Profilmes, aí de Natal. Eram 18 pessoas, eu e mais 17 pessoas para produzir, né? Entre produção, edição, maquiagem, roteirização. Nossa, era... né, sem comparação com nada do que eu já tinha feito, inclusive, né, na minha vida, in my life. Mas, assim, eu vou perguntar isso a você daqui a pouco, porque o Adriano Anderson está dizendo assim, eu vi uma reportagem sozinha, eu acho que ela... Peraí.
Eu vi uma reportagem sozinha, um repórter, perdão. Eu vi uma repórter sozinha fazendo a reportagem das vacinas na regional de Mossoró. Já estava com pena da bichinha, quase perguntava se ela queria que eu filmasse. Olha, é uma situação, viu, Adriano? Porque é uma realidade, né? Foi o que o Francisco Júnior acabou de dizer. É uma realidade, a qualidade não é a mesma. É. E outra coisa, a gente vira meme o tempo todo. Senhor, que situação, né? Você sozinho filmar, tendo que dar conta de todo o conteúdo, de fazer tudo. É uma situação, eu espero não viver, porque estou acostumado com outro tipo de produção. É claro que evoluí bastante pensando de como eu pensava antes na carreira, de como fazia antes e tal. Me proponho a fazer algumas outras tarefas, mas eu hoje, só se fosse uma situação de muita sobrevivência, eu faria tudo isso. De ter que filmar, ter que editar, ter que fazer todo o processo sozinho, porque o que acontece hoje, você, se antes pagava um salário para eu ser apenas repórter, hoje me paga um salário para ser repórter, muito mais baixo do que era antigamente, e para fazer tudo isso, né? Então, eu pensaria 1000 vezes e só faria se fosse em último caso, né? Porque eu acho que a gente, enquanto comunicador, como jornalista, como radialista, a gente tem que impor um certo respeito e valorização da nossa profissão, né? Eu nunca fui de sindicato, mas eu sempre pensei de que tudo que a gente faz enquanto profissional serve para valorizar a nossa profissão. Então, Sim. se eu trabalho aceitando um salário muito abaixo do que é o piso, por exemplo, ou então fazendo funções que não são funções do jornalista, do radialista, do publicitário, do comunicador de uma forma geral, então eu estou contribuindo para que a profissão ela se torne cada vez mais precária. É verdade. É verdade. E é muito triste ver isso, né? Mas também isso é pauta para outra live, viu? Tô só pautando você. Vamos para a história da televisão. Pois é outra pauta para você. E daqui a gente está pertinho de encerrar, mas assim, eu queria que você falasse sobre... O Gleidson está dizendo que você é um grande profissional, também acho, Gleidson. E ele é multifacetado. Ele esconde o jogo, ele é até escritor, esse menino. A gente tem que fazer de tudo um pouco, né? É verdade. Então... eu quero saber de você quando é que sai, na verdade, o livro, né? Se você falou que daqui a uns 3 anos, acho que antes um pouquinho, né? Seu livro sai... Na verdade, eu participo de grupos de pesquisa, né? E o tempo todo a gente está publicando, seja revistas, seja em anais de congressos, e eu participo junto com a professora Valquíria, né, que é quem coordena, é minha orientadora. A gente está com um trabalho bacana de produção de um e-book, né, sobre a fase digital da televisão. Quem procurar a trajetória da televisão, fase analógica, da televisão no Rio Grande do Norte, a fase analógica, já tem no repositório da UFRN, é gratuito, é só buscar lá. Diga-me agora o endereço. É só buscar no repositório, eu não lembro o endereço direito não, mas deve ser repositório.ufrn.br, aí você pesquisa a trajetória da televisão no Rio Grande do Norte, e lá vai ter o e-book, né, tratando da fase analógica, que são vários capítulos escritos por vários pesquisadores, e trazem aí curiosidades, né, como eu contei a da TV Universitária, e a gente está fazendo essa segunda etapa desse projeto, né, de pesquisa, que é sobre a fase digital, e que acredito, se Deus quiser, até o ano que vem sai. E fora isso, tenho planos de escrever, de ajudar nessa construção do conhecimento, né? Porque, apesar da televisão estar... se Deus quiser. Pesquisador, professor, é igual, Aline, quando me perguntam, você gosta mais de quê? De estar na frente das câmeras, estar na produção? Eu digo que eu gosto de estar na televisão,
Então, Tá ali no meio. vivi Eu também. Vivi várias fases. Tem horas que eu adoro e eu fazia muito isso. Muitas vezes eu tinha acabado de sair do meu expediente, mas ficava ali no cantinho do estúdio só observando, vendo aquela correria de outro jornal e tal. Então eu gosto de estar no ambiente de televisão, seja produzindo, seja apenas assistindo, vendo o corre-corre de bastidor, seja fazendo reportagem, editando jornal. E agora eu vivo essa nova fase, de que além de fazer televisão, eu também gosto de pesquisar, de estudar a televisão e espero de alguma forma essa experiência profissional, né, que eu adquiri em mais de 14 anos de profissão, de conseguir ajudar novos profissionais a conhecer um pouco mais sobre a televisão, sobre a mídia, né? E isso me dá uma satisfação tão grande quanto produzir. Quando eu estou aqui escrevendo um artigo para publicar em alguma revista científica, eu fico relembrando, e até buscando curiosidades, né, conversando com pessoas que viveram aquilo ali, justamente porque me dá satisfação. Então, às vezes eu consigo escrever um artigo no tempo recorde, porque vou puxando uma informação atrás da outra, vou buscando diretamente na fonte e consigo fazer aquele trabalho e ajudando na construção do conhecimento, né? Porque apesar de estar prestes a completar 50 anos, a televisão do Rio Grande do Norte ainda não tem tantos estudos, né? Não tem tanto material publicado. Você mesmo, né, muitas vezes, deve ter tido dificuldade quando estava estudando para achar algum material que pudesse ajudar nos seus estudos. Seja para escrever um TCC, uma tese, ou mesmo para conhecer, né, como telespectador. Encontrei aqui, repositório.frn.br. Aí eu procuro como? A trajetória da televisão no Rio Grande do Norte. A trajetória. Se você botar, já vai aparecer lá. Da TV, da televisão, do RN. Para facilitar aqui no RN. Vamos lá. A internet, quando ajudar... Aí vai aparecer a organização professora Valquíria aqui. Tem um monte de coisa. Ótimo. Linda, linda. Vai me ajudar um bocado. E você também, viu? Se ligue. A minha dissertação também. Tá Adoro. Lá. Ótimo. Meu querido Francisco Júnior Salles. Olha, você não sabe a alegria que é sempre falar com você, lhe encontrar. Agora nos eu vivo aperreando, né, Aline? Atrás de fonte. Pode aperrear. Eu gosto de ser aperreada por você. Você é gente boa demais, um profissional de mão cheia. E eu espero que você consiga ser professor de onde você quiser, mas em especial da Federal, que aí você vai ser federal, né, querido? Obrigado. Você sabe que o carinho... Você sabe que o carinho é recíproco e, assim, que tive a oportunidade de estar mais próximo, né, quando morei em Mossoró, e mesmo à distância a gente mantém esse respeito, essa admiração. Sim. Que é mútua, e desejo que você aí cresça cada vez mais, porque, amém. Como disseram lá no começo da live, né, a Aline Linhares é bombada. Ô, Jesus! E aí, eu quero nos seus estudos, fazer parte aí dos seus estudos, viu? Me bota aí, bota meu nome lá, viu? Bora! E eu estou querendo pesquisar ainda mais, né, as emissoras do interior, e certamente vou ter que contar muito com sua colaboração para ajudar a reescrever essa história. Aqui estamos, meu querido, à sua disposição. Brevemente a gente vai marcar novamente uma live com o Francisco Júnior, que ele vai trazer outras pautas bem legais para a gente. A gente vai fazer também... Dados também. Muito bem. E a gente vai conversar muito a respeito de mídia, de televisão, porque os estudos da mídia, né, faz parte da minha vida, faz parte da vida do Francisco e de muitas pessoas que gostam de rádio, televisão, internet, enfim. A gente vai conversar muito sobre isso. Isabela e Luciano, um beijo para você, minha querida Damiana Lina também. Beijo, obrigada pela audiência de vocês. Esse conteúdo vai ficar salvo aqui no nosso Instagram, mas também vai para o nosso canal no YouTube, youtube.com/Aline Linhares. E aí vocês compartilhem, né? Mandem para todo mundo, para a gente se curtir aqui nos meios digitais. Francisco, beijo, meu querido. Beijo, até a próxima, se Deus quiser.
Um abraço a todo mundo que Amém. acompanhou. Ah, que delícia, Isabelle. Isso é que eu chamo de duas dicções perfeitas. Adoro. Ei, que bom saber, né, que a gente chegou até aqui. Né? Um cheiro, meu querido. Obrigada a todos pela Um audiência. cheiro, beijão. Fique com Deus. Beijo. Tchau. Tchau.